Muito boa noite, meus amados e queridos irmãos, aqueles que já estão se posicionando para celebrarmos este culto de louvor e adoração a Deus. Estamos ainda em cima do horário inicial, o que significa que algumas pessoas ainda não acessaram a nossa live, mas isso está acontecendo e os irmãos já estão com certeza acessando aí, né? Então, posteriormente eu darei as boas-vindas aos irmãos que forem entrando mais à frente. Por enquanto, estou dando boa noite a vocês que aí estão, louvando a Deus por suas vidas, pela vida de cada um dos irmãos da igreja. Hoje eu estava fazendo um lamento com a minha esposa pelo fato de muitos irmãos não poderem acessar essa mídia desta forma. Temos muitos irmãos que não conseguem, não têm o traquejo necessário ou não têm a ferramenta, e a gente fica assim com o coração apertado, né? Gostaríamos que todos pudessem estar envolvidos e presentes desta forma tão inusitada, mas aprove a Deus permitir essa situação, então vamos dar continuidade àquilo que Deus nos permite, ok? Eu quero iniciar este culto de louvor e adoração a Deus fazendo uma oração clamando ao Senhor para que Ele seja o verdadeiro instruidor e condutor deste serviço litúrgico, desta ação de adoração ao seu nome. Vamos orar então? Convido você a que ore nesse sentido também, aí onde você está. Amantíssimo Deus, Senhor nosso, em primeiro lugar queremos agradecer ao Senhor por esta permissão maravilhosa, onde o Senhor nos agrega, nos une desta forma tão especial, mas muito mais que isso, nos une espiritualmente. Também queremos te rogar, ó Deus, que ao longo deste trabalho, deste serviço litúrgico, deste culto de adoração e louvor ao teu nome, seja o Senhor mesmo, através do teu Espírito Santo, a nos conduzir a nossa boca, conduzir a nossa mente, nosso coração, conduzir o nosso entendimento, para que possamos receber do Senhor mesmo toda a orientação necessária para te cultuar, ó Deus, de maneira mais verdadeira possível. Nós te rogamos pelos irmãos que não podem acessar esse momento tão especial, abençoa-os, ó Deus, e por todos aqueles que estão conosco, que o Senhor também esteja abençoando, permitindo que todos nós saiamos desta reunião hoje com o espírito satisfeito, o espírito que habita em nós, por termos tido a oportunidade de louvar e adorar o teu nome. É a oração que te fazemos, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Ok? Já no início eu dei boa noite a alguns que já estavam presentes, agora eu repito as boas-vindas a todos os irmãos, né? E louvo a Deus por suas vidas. Eu quero fazer a leitura no Salmo
de número 1, Salmo de número 1. Um salmo que está totalmente relacionado com aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração. O Salmo de número 1, que fala sobre os justos e os ímpios. Então vamos acompanhar esta leitura. Salmo de número 1. Aqueles que podem acompanhar lendo, façam, e os que preferirem ouvir, então prestem atenção. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo, guardem as palavras dele, porque ele estará somando aos textos que vamos citar na mensagem daqui a alguns instantes. Ok? Meus irmãos, nós temos um hino no nosso hinário, o hino de número 227. Hino de número 227. Nós vamos acessá-lo aqui. Este hino fala sobre também um pouco, né, sobre a obra de Deus na nossa vida, ao longo da nossa história. Ser um
história, eu gostaria que você lembrasse disso, pensasse nisso. Assim como o Salmo de número 1, também este hino está plenamente de acordo com aquela mensagem que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu agora gostaria de fazer uma leitura no Salmo de número 107. Salmo de número 107. Nós vamos ler este salmo até o verso de número 15. Salmo de número 107. Faremos a leitura até o verso de número 15. Título deste salmo é: Deus salva de todas as tribulações. Vamos então à leitura. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O verso 1 nos diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este salmo nos exorta a confiar em Deus, aquele que nos livra de todas as tribulações, nos salva. Todos aqueles que confiam, todos aqueles que creem no Senhor, todos estes são salvos pelo Senhor. Meus irmãos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Nós temos um tio, mora em Alcântara, o nome dele é Gesi. Ele está enfermo, está internado, ele já amputou uma parte do pé e tem outras comorbidades, e ele está com Covid. Testou positivo para Covid. A Norma tem uma tia chamada Sandra, irmã de criação dos tios da Norma.
a avó da Norma a criou. E ela tem um problema muito grave, que é o problema do vício. Essa semana eu soube que no prédio onde ela mora, chegaram a fazer um abaixo-assinado para retirá-la por causa da situação ou das situações que ela cria ali. É lamentável, é uma pessoa de quem nós gostamos muito, uma pessoa afável, mas o vício, em qualquer nível, destrói a pessoa, destrói a família, é uma pena. O nome dela é Sandra. Também temos aqui um pedido do Gleiber e da Ana por sua filha Gabriele, que está com viagem marcada para Portugal. Contudo, a União Europeia, o Bloco Europeu, está proibindo a entrada de brasileiros em seus países, a grande maioria. Portugal é um dos países onde os brasileiros não podem entrar. Nem mesmo portugueses que estão aqui estão autorizados a entrar no país devido ao temor de propagação do coronavírus, visto que o nosso país hoje é uma das nações mais problemáticas nesta área, né? É uma das nações que tem preocupado o resto do mundo. Então, brasileiro não pode viajar para a Europa. Eu não sei se toda a Europa, mas a maior parte dos países, incluindo Portugal. Hoje conversamos com o Gleiber lá em Portugal. Eu já tinha essa notícia, ele confirmou na reunião de oração. Também quero pedir oração por meu sobrinho que mora em Vitória, sargento do Exército, o Wagner. Ele está enfermo e a Arlete, que é a sua mãe, nossa irmã Arlete, pede oração por ele. A nossa irmã Eliséia continua pedindo pela vida de suas filhas, Débora e Gisele. A Gisele está na Holanda e a Eliséia brevemente estará indo para lá ajudá-la no nascimento do neto ou neta. Não me lembro se é homem ou mulher, menino ou menina, não lembro agora. O irmão Francisco pede por sua mãe, que está enferma, né? Então vamos orar pela mãe do irmão Francisco. A irmã Fátima pede que continuemos orando por seu irmão. O nome do irmão dela é Ronaldo. E também o pai dela já está numa idade bem avançada, está numa situação muito difícil. Ela está muito triste hoje, porque faz um ano que a mamãe dela faleceu e ela vê o pai e o irmão, né, nessa situação. Então ela pede oração. O irmão dela passou um mês e pouco sem beber, sem tomar bebida alcoólica, mas caiu novamente nesse vício e ela está muito preocupada. A irmã Cleni pede oração por seu papai e por sua mamãe, né? Ana Cândida. E nós vamos continuar pedindo oração pelos nossos irmãos que estão na frente dessa batalha contra a Covid-19. A Socorro, o irmão Roberto, né? Que agradece pela recuperação da sua filha, a doutora, né, Gabriele. E vamos orar pela Renata, aquele menino que a Renata pediu oração hoje pela manhã por ele. Se não me falha a memória, está com câncer. Eu esqueci o nome do menino. Eu não anotei aqui. Está em outra página, né? Vamos orar por ela. Vamos orar ela pediu também que orássemos pelo seminarista Everton, que por acaso é o seu esposo, né? Está na reta final, faltam poucos meses para que esse moço seja habilitado a ser ordenado mais um profeta, mais um pastor no reino de Deus. Vamos continuar orando. O irmão Clair pede oração por sua mãe, né? E
pela saúde dele próprio e pela recuperação da sua mãe, que voltou a ter problemas com a visão. Ela vem há muito tempo lutando com isso, às vezes faz uma intervenção, melhora, às vezes piora um pouco. Então, nós vamos orar pela irmã Nancy e pedir a Deus que a abençoe, ok? Só um instante, irmãos. Bom, nós vamos então orar nesse instante, ok? Eu vou estar orando por esse pedido. Se você tiver mais algum pedido, pode depois colocar na listagem que nós vamos anotar, ok, irmãos? Então vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nesse instante nós queremos, mais uma vez, buscar a Tua presença para rogar-te, ó Deus, que visites a cada uma dessas pessoas que nós aqui citamos. São pessoas queridas, amigas, são irmãos, são pessoas que estão confiantes na Tua graça e na Tua misericórdia e veem a igreja do Senhor, a igreja visível, onde está a igreja invisível, como bem explanou Teu servo presbítero Neskens hoje pela manhã. Então, os olhos destas pessoas estão voltados para a igreja, crendo que na igreja nós temos os Teus mistérios, as Tuas bênçãos reveladas pelo Teu Espírito para nós. E a maioria dessas pessoas, a grande maioria, realmente crê que da Tua mão poderosa flui restauração, flui bênçãos, salvação. E, ó Deus, esta atitude do Senhor, esta atividade santa, tem levado muitos a se renderem aos Teus pés, a mudarem de vida, independente de verem seus problemas resolvidos. Mas o que nós estamos te pedindo agora é que o Senhor exerça misericórdia, pois nós lemos no primeiro verso do salmo anterior que as Tuas misericórdias duram para sempre. É por estas misericórdias que nós clamamos. É por Tua intervenção divina que nós clamamos. Senhor, conforta os corações enlutados de todas estas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. E mais uma vez te rogamos que estejas abençoando, ó Deus, as pessoas que estão à frente desta grande batalha mundial, com a intenção de salvar vidas, humanamente falando. Que o Senhor os abençoe, os resguarde. E também, Senhor, nós te rogamos que aceleres, por Tua graça e misericórdia, a solução para este problema mundial, seja através das vacinas, seja através das profilaxias, seja através da Tua ação direta, Senhor, exterminando esse mal do nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos, nesse instante, abrir as nossas Bíblias. Só um instante, irmãos. Só um minuto. É que alguém fez uma solicitação aqui para mim e eu estou
estou atendendo essa solicitação. Ela acaba de chegar, nossa irmã Nilma, lá na França. Boa noite, irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Boa noite, família. Saudade. Amém. Eu vou solicitar à irmã que possa falar o mais próximo possível do microfone, do seu celular, né? Nós estamos ouvindo, mas está um pouco longe. Mas quero dizer aos irmãos hoje que a nossa irmã Nilma está participando conosco, assim como tivemos a participação da Marília e do Neskens na reunião passada. A nossa irmã Nilma há de nos abençoar com um hino que o Espírito Santo já colocou no seu coração e que ela prazerosamente há de contribuir conosco neste culto de adoração e louvor a Deus. Esperamos que sua família esteja bem. Eu soube que seu esposo embarcou hoje, já orei por ele para que tudo corra bem. Soube que os exames dele também deram negativo para a Covid e eu estou muito feliz com toda a família, né? E a irmã tem feito também um ministério lá na igreja dela, tem participado de vários estudos, hoje mesmo. Foi hoje, não é? Ou ontem. Ontem ela ministrou a palavra ali, foi uma bênção. Então nós vamos deixar a irmã Nilma Boechat, né? Vamos deixar a irmã Nilma nesse momento, dar uma boa noite aos irmãos e trazer essa mensagem através do hino para os nossos corações. Amém, queridos? Depois nós faremos a leitura da mensagem, do texto. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, família. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. E o louvor que a gente vai entoar nesse momento tão difícil, como o pastor estava falando na sua oração, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. E esse louvor o Senhor me deu nesse período de quarentena. E Ele me deu para acalentar os corações. E eu creio que nessa noite, através desse louvor, que é toda a honra do Senhor, você será abençoado. Daniel está aqui do meu lado, mas Daniel é discreto. E nós vamos cantar agora. Que você, enquanto estiver cantando, você esteja esperançoso, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia que a gente acorda, ela se renovou. Então, há esperança, meu irmão. Vamos a adorar ao Senhor juntos? A tempestade vem, o choro vem, mas a aurora já raiou, porque o Senhor renovou sua misericórdia a cada manhã. Sua misericórdia a cada manhã. Sua misericórdia a cada manhã. A esperança para o aflito. A esperança para o cansado. A esperança para o enfermo. A esperança para você. A esperança para você. A tempestade vem, o choro vem, mas a aurora já raiou, porque o Senhor renovou sua misericórdia a cada manhã. Sua misericórdia a cada manhã. Sua misericórdia a cada manhã. A esperança
a esperança para o cansado, a esperança para o enfermo, a esperança para você. Assim diz o Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A esperança para o aflito, a esperança para o cansado, a esperança para o enfermo, a esperança para você, a esperança para você, a esperança para você. Glória a Deus. É impressionante, porque a irmã Nilma não sabia que eu ia fazer a leitura naquele salmo, não é? E nem conhece, não sabe ainda o que eu vou falar, pretendo falar, né? E o salmo que nós lemos anteriormente, o Salmo 107, é exatamente aquilo, verso 1 a 15, que a irmã cantou. Coisa extraordinária. Nosso Deus tem realmente um cuidado especial conosco. Agradeço aí ao Daniel. Será que ele não pode dar no ar da graça aí, não? Só dá uma olhadinha, Daniel, para nós. A igreja quer ver você. A mão não. Aí, isso. Muito bem. A igreja tem saudade, né, de vocês. Quando terminar tudo isso, nós vamos convidar a família para vir fazer um trabalho aqui na igreja, né? Então, irmã Nilma, nós agradecemos, louvamos a Deus por sua vida, né? E quero deixar agora a palavra com a irmã para despedir e nós retomarmos, assim, as nossas atividades. Já está com a palavra, pode cumprimentar os irmãos. E dizer que a Igreja de Maricá faz parte da minha história. No momento que eu estava passando um momento muito difícil, e lá foi o meu lugar de refúgio. Muito obrigada, Igreja de Maricá. Amo vocês demais, estamos com muita saudade. Um grande beijo. Amém. Então, amém. Nós vamos dar aqui vamos desconectar essa participação. Então, nesse instante, depois dessa bênção que recebemos, quero ler com os irmãos um versículo do livro de Jeremias. Um versículo que eu acho extraordinário, né? Eu tenho pensado nele, tenho produzido, pela graça de Deus, alguma coisa a respeito desse versículo. E a cada momento que eu penso nele, coisas mais extraordinárias vão surgindo no meu coração. Então, vamos ler Jeremias, livro do profeta Jeremias, o capítulo 6, o verso de número 16. Os irmãos estão percebendo que eu estou lendo sem óculos. Até agora eu não usei óculos, não. E eu quero agradecer a Deus porque minha vista tem se recuperado de uma maneira maravilhosa. E eu estou lendo aqui sem os óculos. Uma coisa rara, não é? Lendo na Bíblia, não é nenhuma página impressa, não. Estou lendo na Bíblia. Ok? Verso 16 do capítulo 6 de Jeremias. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede.
Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Uma outra versão diz assim, ponde-vos à margem no caminho, perguntai pelas veredas antigas qual o melhor caminho. Melhor ou bom vem significar a mesma coisa. Caminhos excelentes, nos quais Deus orienta a que sua igreja, seu povo, ande. Coincidentemente, hoje eu recebi um vídeo, aliás, 2 vídeos, muito parecidos em sua temática com outros que eu já recebi em outras épocas. Por exemplo, alguém aí sabe, já viu, já comeu gordura de coco carioca? Alguém lembra das casas da banha? Não é? E eu vou para um mais antigo. Eu era garoto, bem garoto. Eu andava de bonde, olha só, hein? Eu andei de bonde com a minha avó. E eu sempre fui um menino muito atencioso, gostava de ler, igual o João Pedro. Assim, João Pedro também tem uma paixão por leitura. A Lorena parece que vai pelo mesmo caminho. E eu andava no bonde e via escrito assim uma placa. Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. No entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum creosotado. Você nem nunca ouviu falar no que é isso. Talvez os mais antigos aí saibam. E olha que eu não sou velho não, hein? Mas eu me lembro, não é? De quando os brinquedos estrelas se tornaram famosos. E a gente brincava com brincadeiras que hoje você não vê em quase lugar nenhum. E um desses vídeos antigos mostrava uma série de marcas de sapatos, de alimentos, tipo conga e vestimenta japona e tal. Aí diz assim, se você identificou alguma dessas coisas, você tem mais de 50 anos, mais de 60 ou mais. E nós acostumamos a dizer sempre assim, antigamente as coisas eram melhores. As coisas antigamente eram melhores. Bom, eu não vou questionar isso filosoficamente não, mas o vídeo que eu recebi hoje mostrava um projeto de um carrinho que nós chamávamos de carrinho de bilha. Outros chamavam de carrinho de rolimã. E ali mostrando como fabricar um carrinho daquele. Fernando, eu ainda vou ensinar o João Pedro como é que faz isso, hein? Pode esperar. Eu espero que vocês concordem. Rodar peão, essas coisas todas. E aí a pessoa que postou o vídeo colocou isso lá. Aqueles é que eram bons tempos. Bom, vai depender de que você imagina que seja bom. Por exemplo, no século XIX, do 18, 19, um cirurgião, ele era reconhecido como um excelente cirurgião se ele conseguisse serrar um membro do corpo, perna, braço, em 18 segundos, 17 segundos. Então, um grande cirurgião da época, que eu não me lembro o nome dele, que eu já li isso há um bom tempo, num livro chamado O Século do Cirurgião, foi quando explodiu essa questão da cirurgia, esse camarada serrava uma perna em 15, 16 segundos. Ele era considerado um grande cirurgião, imagine vocês. Hoje não. E hoje, igual o tio João, vai lá para o hospital, o médico tira o coração dele fora, bota numa bandeja, costura daqui, corta dali, costura dali,
depois bota o coração no lugar, grampeia com um grampeador cirúrgico e bota um colete, daqui a pouco ele está aí dirigindo, andando, rindo, brincando. Quantos anos tem isso? Vai me dizer que naquele tempo era melhor? Difícil. Então, dependendo da perspectiva, antigamente podia ser melhor em algumas coisas, mas também podia ser muito pior. Não é verdade? Pense na faculdade. Quem conseguia entrar na faculdade com a facilidade com que se entra hoje? Hoje entra-se na faculdade, permito aqui a minha brincadeira, até sem saber nada. É verdade. Hoje tem muita gente dentro da faculdade que não sabe nada, né? Chegou lá por uma série de caminhos, mas pelas facilidades que hoje existem nas escolas e tal. Mas eu não estou aqui para questionar o ensino no Brasil, nada disso. Nós temos milhões de facilidades hoje. Então, antigamente era muito pior. Mas algumas coisas antigamente eram muito boas. E nós vamos ver isso no versículo que nós lemos, que Jeremias escreve aqui ao povo de Judá e não ao povo de Israel. Ele profetizava para Judá. Então, ele diz, como profeta, ponde-vos à margem no caminho e perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho, qual o melhor caminho, e andai nele. Meus irmãos, Jeremias foi chamado de o profeta chorão, porque ele, em muitos registros aqui, nós vemos ele chorando, clamando, lamentando de Judá, pela paz de Jerusalém. Então, Jeremias também foi chamado de o profeta solitário, porque Jeremias foi proibido, no capítulo 16 a gente vê isso, acho que verso 2, se não falha a memória, eu confesso que eu não estou falando de memória aqui. Ele diz que, ali o Senhor diz para ele que ele não podia casar. Então, tudo indica que ele ficou solteirão. Ele é chamado de um profeta solitário, além de profeta chorão. E ele não foi proibido só de casar, ele foi proibido também de frequentar funerais. Ele também foi proibido por Deus de participar de festas, porque Deus queria que ele transmitisse ao povo, com a própria vida, os vaticínios sobre a miséria que seria abatida sobre Israel e o risco que Judá iria correr, como aconteceu na invasão de Jerusalém por Senaqueribe, onde o Senhor enviou seus anjos que mataram 185 mil soldados de Senaqueribe, sem que Judá, o reino de Judá, o povo de Judá, levantasse uma só espada. Então, dessa maneira, Judá acabou se livrando das misérias que sofreu o reino de Israel, mas não escapou depois, na invasão de Jerusalém, por volta de 700 e pouco, antes de Cristo, não escapou da invasão por Nabucodonosor. Nessa época, Jeremias estava preso, porque Jeremias foi açoitado, preso, escorraçado, todo mundo zombava dele. Ele começou a profetizar com 20 anos de idade, garoto ainda, novo, mas já tinha uma moral muito grande diante do povo. E ele profetizou durante 40 anos. E quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia, isso na segunda metade do século XVIII, ele deu a opção para Jeremias. O que você prefere? Você quer ir para a Babilônia ou quer ficar em Jerusalém? Ficar em Jerusalém era o caos para ele, porque ele era respeitado. Ele preferiu ficar em Jerusalém. Depois disso, ele foi preso pelos nobres, posteriormente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando Jeremias começou o ministério dele, ele começou o ministério profético sob o reinado de Josias. Vocês lembram que eu já falei aqui que o filho de Josias, Joacás, reinou aí alguns dias praticamente,
Depois Jeoaquim, que era o Eliaquim, que passou a se chamar Jeoaquim, ele fez tudo que era mal perante o Senhor. E aí, enquanto Jeremias tinha uns certos benefícios por parte de Josias, que era um rei piedoso, Jeoaquim, seu filho, já não era a mesma coisa. Então, ele era envergonhado, foi preso, chicoteado, enfim, torturado durante muito tempo. Acabou indo para o Egito por ordem desses nobres que tinham poder de transportá-lo, e ele foi para o Egito, e lá no Egito ele ainda profetizou alguns anos, depois veio a falecer. Então essa é a história breve, a breve história de Jeremias. Mas ele profetizou o cativeiro, ele profetizava e denunciava os erros, principalmente sociais, do reino de Judá. Mas Deus tinha um carinho especial por Judá, tanto é que livrou Judá de sofrer as mesmas agruras do reino de Israel. Eu já falei que quando Deus libertou o povo, enviando seus anjos e matando 185 mil soldados de Senaqueribe. Bom, esta é uma breve introdução a respeito desse profeta extraordinário que, com esse verso aqui, verso 16, ele faz uma exortação que resume praticamente todos os seus vaticínios, profecias, os avisos que ele dava ao povo. Ele chamou atenção para o fato de que o passado, os caminhos anteriores, os caminhos religiosos, morais, bíblicos, espirituais, que Deus havia determinado para o povo, desde tempos imemoriais, estes eram os melhores caminhos. Nós já estávamos com poucos anos à frente para iniciar o período de silêncio entre as profecias, os escritos bíblicos e a vinda de Jesus. 400 anos de silêncio profético, né? Então ele sabia que já estava quase no fim do ministério profético aqui no mundo, principalmente no meio do povo de Israel e de Judá. Então ele lança esta palavra. A coisa estava tão ruim, que ele fez isto. Meus irmãos, nós temos muitas coisas hoje boas, eu já falei aqui, muitos avanços na tecnologia, na ciência, na saúde, na educação, temos muitos avanços, contudo, é impressionante como estamos caminhando para um abismo. A própria igreja, eu que tenho desculpe usar essa expressão, tenho por profissão ser um pesquisador, um analista da questão religiosa, não apenas teológica, moral e espiritual, mas religiosa. Eu estou vendo a decadência da igreja em instituição. Hoje pela manhã, o presbítero Neskins, com a contribuição do Renato, da Fernanda, da Ritinha e tal, falavam sobre isso. A presença da igreja invisível na igreja visível. E falavam da necessidade de a igreja se tornar um ponto de referência para o mundo. O que, lamentavelmente, não tem acontecido como Deus quer, ou como Deus gostaria. Não é à toa que a palavra diz que quando o Filho do Homem vier, há uma pergunta: porventura achará fé na terra? Então, meus irmãos, nós que nos chamamos de povo de Deus, somos servos do Senhor, não podemos andar como gado. Não sei se vocês já viram os animais que conduzem certas parelhas com aquelas coisas do lado, aquilo chamam-se antolhos, que serve para fazer com que o animal olhe só para frente, não olhe para nenhum lado. A impressão que eu tenho é que há muitos cristãos, há muita gente nas igrejas com antolhos, com aqueles tapa-olhos assim, laterais, e não conseguem arrancar aquilo para ver a realidade. E estão indo para o abismo. Quanta gente enganada e quanta gente iludida. É uma hora em que nós precisamos firmar nossa fé.
é uma hora em que nós precisamos mostrar a que viemos, sem nos preocupar se vamos ser aprisionados, se vamos ser açoitados, sem nos preocupar se vamos ser envergonhados, se vão falar sobre nós de maneira jocosa, como faziam com Jeremias. Essa era uma das coisas. Jeremias era tido como um sujeito bobo. Todos falavam sobre ele jocosamente. Ele era envergonhado diante de todos, mas ele manteve-se firme, não abriu mão. E a pergunta que fica é essa. Aliás, a orientação: ponde-vos à margem. Por que à margem? É necessário que saiamos daquele caminho que está traçado, muitas vezes até pelo próprio inimigo, pela sociedade, pelo mundanismo. Saiamos dali, coloquemos-nos à parte, à margem, dando um olhar crítico para aquilo que está acontecendo. E nesse momento o profeta diz que é necessário olhar para trás, para antigamente, para as veredas antigas. E eu coloquei aqui como título para a nossa mensagem a seguinte expressão, que está registrada aí na live. Por que veredas antigas? Por que as veredas antigas? Por que veredas antigas? Elas são melhores? Por que elas são melhores? Se é que são. Então eu quero responder com 3 colocações a essa pergunta. Por que veredas antigas? Em primeiro lugar, porque as veredas novas são muito enganosas, irmãos. Muito enganosas. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, o texto nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Isso é importante mesmo. Não vos conformeis com este século. E essa exortação, ela não é uma exortação que nos leve a considerar aquele século. Não. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação aqui, a palavra metamorfose, na língua grega, significa, vocês sabem, uma transformação gradativa. Então não é uma coisa que para. É o que Lutero e os reformadores diziam. Ecclesia reformata et sempre reformanda, em latim, significa a igreja reformada tem que estar sempre se reformando, não reinventando doutrina, mas voltando aos princípios, voltando aos primórdios, aqueles que são inalienáveis, princípios inalienáveis, morais, religiosos, espirituais. Porque isto é importante, nós temos que fazer esta renovação, mas sem perder de vista o foco da origem de tudo aquilo que Deus passou para nós. O modernismo que estamos vivendo, o mundanismo que está entrando nas igrejas, o relativismo. Eu me lembro, aí se tiver algum seminarista me ouvindo, se quiser, se vocês têm o livro de História da Igreja, do Robert Hastings Nichols, vocês procurem lá. Você não precisa ser seminarista para procurar, não. Você pode procurar também aí. A História da Igreja Cristã, de Robert Hastings Nichols. Tem um pedaço lá que eu nunca me esqueci. Ele diz assim que na época de, por volta do ano 300, por aí, diz assim, a igreja estava no mundo, o que devia ser. Mas nessa época, o mundo estava na igreja, o que não poderia acontecer. Foi quando o Império Romano declarou todo o Império cristão. Uma coisa absurda. Ser cristão não é fruto de um decreto,
de um imperador. E aí todo mundo passou a ser cristão nominal e oficialmente. Aí o mundo entrou na igreja. Hoje, há muitos pastores, há muitos líderes que aceitam as pessoas de qualquer maneira, sem questionar a sua vida, sua maneira de ser, não questionam seus princípios, suas ideologias, não conversam, não pedem para que se assuma compromisso real diante de Deus. E ao longo do meu ministério eu tenho tratado com centenas, não são dezenas, não, centenas de pessoas que se iludiram a igreja, mas não iludiram a Deus, iludiram aos homens, mas que não se mantiveram firmes nos seus propósitos cristãos. Não estou falando de perfeição, não, estou falando de compromisso diante de Deus. E isto por quê? Isto porque o mundanismo entrou nas igrejas. E os líderes são eminentemente responsáveis por isso. Pelo mundanismo entrar na igreja. Tem que ser criteriosos. Eles têm que ser rígidos. Eles têm que ser exigentes. Eles não podem se preocupar com a interpretação que vão fazer das suas atitudes, uma vez que sejam atitudes cristãs, bíblicas, firmes, divinas, dadas por Deus. E lamento dizer, mas há muitos líderes que estão preocupados em perder seus salários, perder a membresia, e por isso eles são coniventes com um tanto de coisas erradas dentro das igrejas. E o relativismo que acontece hoje no meio das igrejas, onde as coisas acontecem e sempre alguém pensa assim, peraí, irmãos, não é bem assim, isso aí é relativo. Não existe relativismo na palavra de Deus, na vontade do Senhor. Isso tem destruído as doutrinas santas, porque as novas doutrinas são enganosas. Os caminhos novos, na sua grande maioria, são enganosos. Porque, biblicamente, espiritualmente, não há caminho novo. Não há caminho novo. Não há como reinterpretar uma doutrina, princípios inalienáveis. Quem é que vai se aventurar a reinterpretar os 10 mandamentos? Se levante para reinterpretar uma mensagem de milhares de anos atrás. Faça isso. Mas, lamentavelmente, isso tem acontecido. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versos de 1 e 2, nós lemos o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, são os nossos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na nossa confissão de fé de Westminster, há séculos, escrita séculos atrás, nós temos uma declaração sobre a instituição eclesiástica, falando que a igreja é a reunião dos santos e tal, para adorar a Deus e tal. E em determinado momento, o texto diz assim, algumas igrejas, olha só, há séculos atrás, algumas igrejas têm se transformado em sinagoga de Satanás. Quantos anos tem isso? Você tem noção de quantos anos isso foi escrito? 1000 e tantos anos atrás, mais de 1500 anos. Sei lá. Ainda o texto continua, no verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Agora, se você pular para o verso 16, você lê o seguinte. Tem cuidado, Paulo falando a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, eu quero salvar a mim. Não é que eu vou buscar uma salvação que eu já tenho. O contexto não é esse. Não é um contexto arminiano. Perdão. E quero levar essa mensagem de salvação a outros, mas com uma doutrina firme, bíblica, sólida.
as novas veredas que nós estamos vendo aí no meio religioso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são atrativas. Eu quero fazer aqui um meia-culpa, pedir desculpa porque na última quinta-feira eu citei aqui o Partido Trabalhista, o PT, dizendo que eles tinham fundado uma igreja. Não era isso que eu ia falar. Desculpem. Peço perdão a quem esteja me ouvindo, porque eu não falei da forma correta. Ali são núcleos evangélicos. O objetivo é o mesmo que eu falei, ou seja, cooptar evangélicos que não são ainda do partido para que sejam do partido. Mas como é que nós vamos entender que um partido político possa ter uma mensagem bíblica, espiritual, religiosa, com valores espirituais bíblicos totalmente dissonantes dos valores temporais ou atuais que envolvem a política? Eu considero uma coisa impossível. Contudo, são coisas atrativas. A igreja contemporânea, voltada para o grupo LGBT, SD, F, G, H, sei lá o que, e Z também, é uma forma de atrair. São doutrinas atrativas, são caminhos atrativos, são veredas atrativas, só que são veredas enganosas. As veredas modernas, as veredas atuais, as novas veredas são enganosas, irmãos. Ponde-vos à margem no caminho, perguntai pelas veredas antigas qual o melhor caminho, qual o bom caminho, e andai neles. Ok, primeira resposta. Por que as veredas antigas? Porque as novas são enganosas. Segunda resposta. Por que as veredas antigas? Segunda resposta. Porque as novas não são apenas enganosas, são corruptas. Uma coisa é ser enganoso, uma coisa enganosa. Outra coisa é ser corrupta. A coisa enganosa pode ser corrupta, ilusória, mas a coisa corrupta nem sempre ela é enganosa, não. Eu vou dizer para vocês, eu preguei o evangelho para uma pessoa, ao final da conversa eu disse assim, você entendeu? E ela disse assim, era um rapaz, disse, entendi. Ok, que bom. Você entendeu tudo? Entendi. Houve aqui uma interrupção rápida. Você entendeu? Eu perguntei ao rapaz. Entendeu ele? Entendi. Você quer abandonar esse caminho que você está caminhando? Eu não vou, por questão de ética, dizer o que era. Ele disse, não, senhor. Mas você sabe que isso pode levar você à destruição eterna, à condenação eterna? Eu disse, sei. E você não quer mudar o caminho? Ele disse, não, porque eu gosto desse. Isso satisfaz a minha carne, meu prazer, eu gosto. E se eu for para o inferno, que seja. Eu vou. Porque eu gosto disso. Calvino identifica na famosa Tulipe os 5 princípios do calvinismo, que não foi ele que identificou, foram os seus alunos que criaram esse título aí. O primeiro item dos 5 pontos do calvinismo é justamente esse. Total depravation, ou seja, depravação total do homem. O homem é totalmente depravado, totalmente corrupto. Nasce assim. Pastor, o senhor está dizendo que a sua neta é corrupta? Estou, porque eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem nasce em pecado. Todos. E as novas veredas que nós estamos vendo por aí são veredas corruptas. As pessoas têm consciência de que estão erradas.
A consciência do erro e do acerto é uma coisa inerente ao ser humano. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não diz que convence o cristão, convence o evangélico, convence o eleito, não. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não se enganem. Aqueles que vivenciam uma vida corrupta, sem buscar um refúgio em Cristo, o Senhor e Salvador, eles fazem isso conscientemente. Deus não é injusto. Deus não vai deixar ninguém ser condenado sem ter consciência de que a corrupção lhe condena. É uma obra do Espírito Santo. Mas eu não quero entrar nessa seara de trabalhar a questão da eleição, da predestinação. Eu quero dizer o seguinte: por que temos que olhar para as veredas antigas? Porque as veredas novas são corruptas. Agora imagine, se eu sou corrupto por natureza e eu caminho por veredas corruptas, não há salvação. Não há salvação para mim. O texto de Isaías, capítulo 35, Isaías 35, versículo 8, vamos fazer essa leitura nesse texto. Isaías capítulo 35, versículo 8, diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco, nem mesmo o louco. Eu ainda não disse qual é o caminho, qual a vereda antiga, ainda não disse. Só estou dizendo os resultados e por que o profeta determina, diz que temos que caminhar por veredas antigas. Eu ainda vou identificar as veredas antigas. As teologias espúrias, as doutrinas corruptas que nós temos nos dias de hoje, os ensinos de demônios. Uma vez eu estava dando uma aula numa faculdade de teologia e era uma faculdade mesmo, não era um curso livre não. E eu tive lá conversando com os alunos e tal, eu disse para eles assim: como é que se forma um pastor? Aí todo mundo disse: um pastor, antigamente não, mas hoje em dia tem que passar por um seminário e tal. E algumas denominações consagram, outras têm que passar por comissões de avaliação e tal e coisa. Tá bom. E quem aprova os pastores? Os líderes, aqueles que têm o privilégio de impor as mãos, aquela coisa toda. Ótimo, tá bom. E quem chama os pastores e capacita os pastores? Deus capacita pelo Espírito Santo. Mas só Deus? Aí todo mundo ficou quieto. Quer dizer, só Deus chama pastores? E só Deus, só o Espírito Santo capacita homens para ser pastores? Poxa, a turma... pastor, por quê? Não, eu falei, não, tem mais gente, tem mais. E quem? Eu falei, o diabo. O diabo chama homens para ser pastores. O diabo, com seus demônios, ajudam, capacitam muitos homens para serem pastores. Verdadeiros auxiliares dos demônios, verdadeiros asseclas, enviados do mal. Irmãos, nós temos hoje homens que se intitularam pastores que são homossexuais. Conheço vários. Eu conheço vários. Pastores pedófilos. Tem um que está preso lá em Santa Catarina, Paraná, não sei. Foi condenado a 62 anos. Foi pastor durante muitos anos. Quem é que vai me dizer que os pastores da igreja contemporânea são chamados por Deus e habilitados pelo Espírito Santo? Igreja de gays e lésbicas. Não está de acordo com a nossa doutrina. Eles têm o direito de fazer a igreja deles. Mas dizer que foram capacitados e ordenados e comissionados por Deus para isso, não está de acordo com a nossa doutrina evangélica. Não está. Eu conheço pastores que abandonaram o ministério sagrado e foram ser chefe de terreiro.
Foi Deus que chamou? Foi o Espírito Santo que capacitou? Outros que, como vi um lá em Minas Gerais, que tinha 10 amantes, foi Deus que fez isso? De uma igreja uma igreja batista lá em Minas. Pastor Francisco sabe dessa história, Francisco Cândido Maia. Foi Deus que chamou? Foi o Espírito Santo que habilitou? Então, meus irmãos, tem muito pastor chamado pelo diabo, por Satanás, e habilitado por demônios e pelo próprio Satanás para destruir a igreja, implantar o joio no meio do trigo. Tem isso. E apontando novos caminhos que são caminhos corruptos, totalmente corruptos. Recentemente eu soube de isso aconteceu agora, semana retrasada, de uma pastora famosa no Brasil. Se você souber de alguma coisa, você vai saber, hein? Essa mulher está sendo acusada de ter mandado matar o marido. E essa mulher está sendo acusada e está sendo pesquisada, não? Como é que é? É suspeita, né? Está sendo investigada sobre rituais macabros com sangue e outras coisas. Foi Deus que chamou essa mulher? Foi o Espírito Santo que habilitou essa mulher? Claro que não. Por que veredas antigas? Porque as veredas atuais, na sua grande maioria, fundamentadas nos princípios modernos atuais, são enganosas e são corruptas. Teologias espúrias, ensinos de demônios. O diabo também forma pastores. A primeira epístola de João, o capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se estamos em comunhão com o Senhor, nós vamos identificar o caminho santo, como disse o profeta, o caminho real. Mas eu quero encerrar identificando os caminhos antigos, as veredas antigas, e responder em terceiro lugar por que o profeta manda que nós nos afastemos do caminho que estamos um tempo, observemos, perguntemos pelas veredas antigas qual o melhor caminho para poder andar nele, porque há momentos em que nós temos que nos questionar, olhar ao nosso redor, observar o que está acontecendo e tomar uma posição, um posicionamento justo, santo diante de Deus. Terceira resposta é: porque as veredas antigas foram traçadas por Deus. As novas não. Mas como é que o senhor pode dizer que veredas novas não? Porque o cânon sagrado está fechado. Desde lá do ano 200, mais ou menos. A última inserção ali dada por Deus foi no Apocalipse. Não que o cânon tenha sido fechado com o Apocalipse, mas por ser João o mais antigo, que morreu com 90, não sei quantos anos, morreu velho, e é claro que ele escreveu durante esse tempo o Apocalipse, ele foi o último a escrever. Não pode ter sido do meio nem o primeiro. Então, ele fechou o cânon em termos de registro, não em termos de composição gráfica, histórica, nada disso. As veredas antigas foram traçadas por Deus de 3 formas específicas. Primeiro, pelos patriarcas. Caminhos, veredas que não se reportem aos patriarcas são falsas. Existe uma turma de bobos por aí, e eu vou falar de bobo mesmo. Uns cabras que acham que são teólogos, ou que são pastores, e que sabem muito, estudam e tal, fazem análises as mais rebuscadas, historicismo, documento Y, documento este e aquele e tal. Olha só, eu quero dizer o seguinte: os patriarcas receberam de Deus, de todos eles, o principal foi Moisés.
Porque quando o rico e o Lázaro morreram, e o rico pediu para que se mandasse alguém aqui na terra para avisá-los, o pai Abraão disse claramente: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não tem notícia nova, não tem mensagem nova, não tem caminho novo, o caminho é esse, é o que está lá. O caminho está lá, dado aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e antes deles, aos primeiros pais da humanidade, Noé, que transmitiu aos seus filhos, Adão, que transmitiu a Sem, e depois foi sendo transmitido através da linhagem santa, e Deus preservando a Noé, e Noé depois, nós vamos até José, e preservando o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, 400 anos. O povo de Jacó, os filhos de Jacó. Os patriarcas. Vamos lá. Vamos voltar aos patriarcas. Eles têm a resposta. O que Josué disse lá. Não temas nem te espantes. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Só tem um detalhe para vocês serem vitoriosos. Não se afastem nem para a direita nem para a esquerda de tudo que eu tenho ensinado a vocês. Está escrito lá. Só não vê quem é bobo. Quem acha que é o doutor em teologia. Só quem acha que é PhD em teologia. Fiz mestrado, fiz doutorado. Isso é bom, sabe para quem? Para nossa amada irmã Fernanda. E com todo o respeito que eu tenho a ela, eu a considero um gênio. Né? Não é por ser minha nora, não, mas eu tenho uma admiração por essa moça. E como ela, tantos outros. Tantos outros. Isso é bom para eles, nas áreas científicas. Mas na área cristã, bíblica, se o indivíduo, se o homem ou a mulher forem pessoas santas, que realmente honram o reino de Deus e andam por caminhos e veredas santas, sim, aí o mestrado é muito válido, doutorado é super válido, pós-doutorado, com certeza, eu não estou dizendo que essas coisas não são valiosas, são pessoas que se esmeram em saber o máximo possível e parabéns para elas, é isso mesmo. Só que, sendo tudo isso, sem andar pelas veredas antigas, largando de mão as veredas antigas, dizendo que Velho Testamento já era, como eu ouvi de um homem que se intitulava, ou era intitulado como um grande pregador, que o reverendo Guilhermino um dia falou numa reunião, centenas de pessoas, este é o profeta do século XXI. Hoje nem na igreja está esse camarada. E ele disse numa reunião onde eu estava, lá em Águas de Lindóia, o Velho Testamento está mofado. A confissão de fé é uma coisa mofada, não tem valor nenhum. Constituição da igreja, pode rasgar e jogar fora. Essa pessoa pode ter o maior título do mundo de conhecimento humano, mas será um analfabeto espiritual. E vai pagar caro por isso. Tem um monte por aí, tem um monte. No Brasil, fora do Brasil, heresias as mais variadas sendo pregadas, porque deixam de lado os ensinamentos dados por Deus aos patriarcas, para que fossem eternizados tais ensinamentos para sempre, como Deus diz a Josué. Conte isso para os seus filhos. Ponha por frontal entre os teus olhos. Como disse a Moisés, quando os teus filhos perguntarem que rito é esse, então você deverá dizer é assim, assim, assim. E eu preguei agora recentemente, no passado, uma mensagem sobre o título O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Dizer que Jesus não está presente nas páginas do Velho Testamento é de uma ignorância abissal. Então, irmãos, por que procurar pelas veredas antigas? Porque
As veredas antigas estão com uma mensagem poderosa na mão dos patriarcas. É lá atrás, milhares de anos atrás. Mas não estão mofadas, não. Porque Deus não usou apenas patriarcas, mas usou os profetas. Os profetas. Agora, tivemos profetas no Novo Testamento? Sim, enquanto o cânon não foi fechado. Mas depois disso nós não temos mais profetas. Mas mesmo os profetas do Novo Testamento já tem 2000 anos. Se você entender que isso não é vereda antiga, eu não sei o que você entende por antigo e novo. O que vem depois deles não tem nada de novidade e que se aproveite, caso seja diferente daquilo que foi entregue. E lá no Apocalipse, Jesus revela para João: se alguém acrescentar alguma coisa ao que está escrito neste livro, e aí entenda-se Novo e Velho Testamento, porque as profecias messiânicas não são privilégio do Novo Testamento. Isaías foi chamado de profeta messiânico. Os profetas do Novo Testamento, mesmo deles para cá, já são 2000 anos. Se você não entende que isso seja coisa antiga, e tem mais, a igreja primitiva ia de vento em popa espiritualmente, porque está lá em Atos capítulo 9, verso 31. E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse temor do Senhor era um temor que advinha dos apóstolos. Perseveravam, Atos 2, 42 a 47, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, que é a terceira classe que eu quero citar aqui. Não apenas patriarcas, não apenas os profetas, mas os apóstolos, e depois deles, e depois dos escritores bíblicos, tudo que veio é lixo. Entendam, não estou falando das mensagens, dos livros religiosos, de ajuda, não isso. Estou falando de doutrinação espúria, caminhos diferentes dos caminhos exarados por esses homens, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os homens de Deus que foram fiéis ao longo de todo esse tempo, ensinando uma doutrina pura, poderosa, viva, eficaz. João capítulo 15, em João capítulo 15, verso de número 3, João 15, 3, Jesus falando que ele é a videira e nós os ramos, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não tem mais nada para limpar a igreja, limpar o povo de Deus. O presbítero Neskins identificou isto hoje de manhã. Eu estava prestando atenção, eu faço questão de acompanhar as aulas do presbítero Neskins e de todos os trabalhos, as reuniões de oração, tudo, porque como pastor eu tenho a obrigação de para a glória de Deus. Ok? Não sei se todos estão aí me ouvindo, né? Tivemos uma breve interrupção, mas já retomamos novamente aqui a nossa palavra para dizer o seguinte: em João 15, verso de número 3, nós lemos exatamente isto. Nós estamos limpos pela palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Não há mensagem nova, não há mais nada novo para se falar. O capítulo 7 de Mateus, eu não sei o que foi que houve aqui, mas tivemos essas interrupções. Vamos retornar aqui à terceira resposta da pergunta do nosso tema. Por que veredas antigas? Porque as antigas foram traçadas por Deus, pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos,
Em João 15, nós lemos no verso 3, Jesus dizendo que nós estamos limpos pela palavra que nos foi trazida. E em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, capítulo 7 de Mateus, versos 13 e 14, nós lemos o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que as pessoas querem são caminhos fáceis. E os caminhos novos, as veredas novas, são apresentadas como caminhos fáceis, caminhos largos, mas levam à perdição. E eu quero encerrar essa palavra lendo um texto em Provérbios. Eu vou ler os versos 9 e 25, mas quero recapitular aqui. Por que as veredas antigas? Porque as novas são enganosas. Segundo, porque as novas são corruptas. Terceiro, porque as antigas foram traçadas por Deus, pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos, usando esses homens. E o caminho apresentado pelas veredas antigas é um caminho difícil. Olha o que está escrito em Provérbios 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E o verso 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal dão em caminhos de morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final dá em caminho de morte. Ande pelas veredas antigas. Por mais obsoletos que sejam os princípios morais, sociais, religiosos, cristãos, que pareçam neste século, por mais estranhos a este século, por mais que nos taxem de pessoas bobas, pessoas simplórias, inocentes, que creem em coisas que não se pode provar, por mais que zombem de nós, o conselho que a palavra de Deus nos dá é esse: não há sabedoria nos caminhos novos, porque eles não trazem nada de bom no sentido espiritual, no sentido, quando eu falo caminhos, eu me refiro a doutrinas e me refiro aos ensinamentos de Deus. Porque o que existe hoje por aí, que se intitula como novidade, é a armadilha diabólica. Ponde-vos no caminho. Jeremias 6,16. Ponde-vos à margem no caminho. Perguntai pelas veredas antigas, qual o melhor caminho? E andai nele, para que possamos obter descanso para a nossa alma. E não há caminho apontado por Deus que não seja prazeroso e que não nos leve à vitória. Agora, os caminhos novos, em sua grande maioria, que apontam doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes do que a palavra de Deus nos apresenta há milênios, isso nos levará, ou levará quem assim acreditar, ao inferno e à condenação eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que nós ouçamos a voz de Deus através do profeta. Vamos buscar as veredas antigas, os valores antigos. Estes eram os melhores. Vamos andar neles. Vamos honrar o Deus a quem nós dizemos que adoramos e servimos. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Meus queridos, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aos irmãos que chegaram após, no início. Lamento que tenhamos tido aí algumas interrupções. Nós estávamos com 40 e chegamos a 44 grupos de irmãos. É claro que cada família, às vezes tem família de 3 pessoas. Se você multiplicar isso por 3, nós vamos estar aí com uma assistência de mais de 120 pessoas, unindo a fé para a glória do Senhor. Entre as pessoas que estavam nos assistindo, a Jocely, a Eunice Melo, a Ruth Emerick. A Ruth Emerick é lá de Barra Mansa. Irmã Ruth, tenho muita saudade de todos vocês. Não esqueço das minhas ovelhas queridas. A irmã Nelma,
a tia Adeli Boechat, a Rosane Boechat, a esposa do pastor Jurandir, a irmã Maria Zi Boechat, também a Érica Sinelli. Tivemos outros irmãos nos assistindo, não é? Não, mas com essas 2 ou 3 interrupções, acabamos por perder os nomes desses irmãos. Mas eu quero agradecer a todos por terem estado conosco. Quero também chamar os irmãos para, se possível, participarem das nossas reuniões às terças-feiras, às 17 horas, através do convite que o presbítero Marco Inácio possa fazer. Você entra em contato com ele, ele manda o convite para você, né? Se você não estiver nos grupos da igreja, nem da OMP, então é a nossa reunião, que tem sido uma grande bênção. Aos domingos, às quintas-feiras também, nós temos o estudo bíblico. Vamos dar continuidade ao nosso estudo agora na quinta-feira. Nós não conseguimos terminar, né, na quinta-feira passada. E no domingo nós temos 3 reuniões. Uma reunião às 9 horas da manhã, outra através do Team Link, né, com o presbítero Inácio. Tem sido reuniões maravilhosas. O pastor é que está ministrando aos domingos essa reunião. Não é por isso que ela é maravilhosa, não entendam errado. São reuniões maravilhosas, reunião de oração, nós temos um contato extraordinário e eu tenho sido o preletor aos domingos. E aos domingos o presbítero Neskens fazendo um trabalho magistral com os jovens e adolescentes. Eu aconselho a todos que puderem participarem dessa reunião. Perguntem para a irmã Fernanda, entrem no grupo da OMP, para vocês saberem como acessar essa reunião. E no domingo à noite, para a glória de Deus, o culto vespertino, onde o Senhor tem nos abençoado, trazendo sempre uma palavra de ânimo. Antes de ler aqui alguns pedidos de oração e alguns agradecimentos, eu quero publicamente convocar o conselho de nossa igreja. Vou fazer isso depois através do grupo do conselho, mas eu faço esta convocação pública para sábado próximo, às 9 horas da manhã, estarmos reunidos na igreja com todos aquelas recomendações que nós temos obedecido. Então, sábado às 9 horas da manhã, nós estaremos reunidos para a glória de Deus. Eu quero convocar o seminarista Everton para estar presente a esta reunião, por favor. Então, eu vou fazer a convocação pessoalmente, mas já fica convocado aqui o seminarista Everton também, ok? A nossa irmã Luciene está pedindo oração pela tia Cecília. Foi internada hoje no trauma do Hospital Conde Modesto, com água na pleura, né? Que antigamente a gente chamava de pleurice, não sei se ainda chamam assim. Ela é idosa, tá? E vamos então orar em favor dela. A nossa irmã Alciméria agradece as orações feitas pelo Luiz Felipe, que já está em casa se recuperando. Ele esteve na UTI durante muito tempo. A Alciméria vem pedindo oração por ele há muito tempo, mas ele está com algumas sequelas, mas em casa, né? Mas Deus há de recuperá-lo totalmente. E oração por sua sobrinha, deve ser de Alciméria. Está escrito aqui, oração por sua sobrinha Adriana. Ah, não, perdão, desculpe. É oração pela minha sobrinha. Desculpe. Oração pela minha sobrinha Adriana, está com a pressão muito alta, foi fazer uma intervenção maxilar também essa semana, mas graças a Deus foi bem, e agora está com problema de pressão. Vamos orar em favor de todas essas pessoas, de todos esses irmãos. Quero também pedir oração aos irmãos por aquela reunião que nós vamos fazer na comissão especial do Sínodo, da qual eu faço parte, para resolver um problema muito sério que estamos enfrentando na área do Sínodo. Agora eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Há um bom tempo nós viemos lutando para receber um certificado no Lar Samaritano, um certificado de isenção de algumas
situações que nós temos, por exemplo, INSS patronal. A gente estava gastando uma média aí de uns 13 mil reais por mês. Não é? Então, é um certificado especial que é dado para as entidades assistenciais sem fim lucrativo. O título é SEBAS. Eu estive lá no Lar Samaritano, com o reverendo Genésio, fizemos uma série de documentos e levei um bom tempo ali assinando aqueles documentos, fomos ao cartório e tal, demos a entrada e estávamos temerosos. Mas graças a Deus nós ganhamos essa bênção e o Lar Samaritano não vai ficar isento de alguns compromissos legais que envolvem recurso financeiro. Então é uma bênção, vamos ter aí uma economiazinha satisfatória no Lar Samaritano, viu? Então é fruto de oração e aprovação de Deus na obra que estamos realizando ali, ok? Então, em nome do Lar Samaritano, eu agradeço aos irmãos por tudo que os irmãos têm feito para nos ajudar naquela casa de idosos. Agora estamos partindo para um certificado nacional. Aliás, esse certificado que nós tivemos é um certificado do Ministério da Cidadania, mas é federal também. Mas agora nós vamos partir para um outro certificado que nos dá isenção, inclusive até de luz e outras coisas mais. Então estamos num caminho muito bom para a glória de Deus. Vamos orar então, irmãos, encerrando assim a nossa reunião. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, nós somos gratos ao Senhor por nos ter permitido esta reunião tão prazerosa, onde sentimos o Teu Espírito falando ao nosso coração, recebendo no Teu trono de glória nossos pedidos, aos quais nós acrescentamos agora, ó Deus, o agradecimento por esse rapaz que a irmã Alcimere pediu. Também acrescentamos aqui um pedido em favor da Adriana. Te pedimos, Senhor, que estejas abençoando os Teus filhos que, com fé no coração, têm buscado a Tua pessoa santíssima. Nós rogamos, Senhor, que estejas cuidando de cada um deles. Nós te pedimos, ó Pai, que estejas trabalhando os corações de todos os Teus filhos, para que nos preocupemos em caminhar por veredas santas, planas, veredas antigas não por serem velhas, mas por serem as melhores, por serem aquelas que o Senhor entregou ao seu povo desde tempos imemoriais. Dá-nos a bênção de caminhar por essas veredas, por esses caminhos, porque são os caminhos melhores. Assim, ó Deus, nós te louvamos por todos que assistiram esta transmissão. Confirma em seus corações a tua bênção. Nós te oramos, ó Senhor, no nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Nós vamos pedir à nossa irmã Norma que repasse todos esses pedidos e agradecimentos nos grupos que nós temos da igreja, né? Somos em Cristo, grupo de São José, da UMP, também todos os grupos do Conselho. Vamos repassar esses pedidos e esses agradecimentos para que não os esqueçamos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma boa noite. Amém.